Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Aí uma ótima terça-feira, eu aqui novamente no meu canal Visão do S para falar sobre mais uma rodada finalizada do Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada, né? Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos aí, vou analisar aqui para vocês os jogos, né? Começando pelo jogo que nós tivemos em Flamengo e América Mineiro. O Flamengo pegou a equipe do América Mineiro e o Flamengo não conseguiu fazer uma boa atuação, né? Jogou muito abaixo, não conseguindo fazer as jogadas certas, entendeu? Até conseguia ficar com a bola, desenvolvia, mas dava muito espaço para o time do América Mineiro. Isso foi o jogo inteiro, né? O jogo inteiro, e por sinal a destacar o trabalho do Wagner Mancini, que é bom no América Mineiro, fez um bom jogo contra o Corinthians, apesar de ter caído fora na Copa do Brasil, amassou o Colo-Colo na Sul-Americana, 5-1, e tem jogado bem o time do América Mineiro, né? A gente vê que a pontuação é baixa em relação à qualidade da equipe, né? Em relação ao que o América Mineiro também joga, né? Sabemos disso. E mostrou a prova, né? Mereceu aí esse resultado. Aliás, não foi merecido, né? Poderia ter ganhado do Flamengo, né? Não empatado. Teve o domínio do jogo mais que o Flamengo, por mais que o Flamengo tivesse a bola, tentasse criar, teve algum lance ali do Gerson ali debaixo da trave e tal, mas não criou tanta coisa assim. O Pazinato não trabalhou aquela coisa tão enorme assim. E o América Mineiro sempre em velocidade nos contra-ataques ali, em jogada, principalmente com o Varanda no segundo tempo, né? Revelado pelo Corinthians, o Rodrigo Varanda. Grande jogada, por sinal teve um gol anulado, né? Que ele chuta por cima do Matheus Cunha, e uma outra jogada foi feita do lado esquerdo ali, um cruzamento e o chute do Felipe Azevedo, né? Vencendo o Matheus Cunha. E aí depois o Flamengo, numa bola parada, com o Vitor Hugo, empatou. Só que assim, resultado não foi merecido. Deveria ser vitória do Coelho. E aí o Botafogo agradece, né? Esse empate aí do Flamengo com o América Mineiro. Também no mesmo horário tivemos Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo eu não vi, eu vi os melhores momentos, mas com base em relatos que eu analisei, com base no que eu tenho visto das atuações do Palmeiras, que estava há 5 jogos sem vencer, agora voltou a vencer, mas ainda não convenceu. O Fortaleza teve oportunidades, o Fortaleza teve chance, quando o jogo estava empatado em 1-1, o Fortaleza podia ter feito 2-1, podia ter feito 3-1, que pecou na finalização, né? A equipe do Vojvoda é sempre assim, pode pecar na finalização, mas sempre cria, sempre desenvolve, né, jogadas e tal, lances, mas acabou perdendo para o Palmeiras aí. Só que o resultado também não foi o que mostrou, né, o placar não foi o que o jogo mostrou. O Fortaleza deu grandes dificuldades para a equipe do Palmeiras e, claro, fez os gols lá, tal, o Breno Lopes, o terceiro, fez os gols ali devidos, só que ainda não é uma atuação convincente do Palmeiras que a gente conhece, né? Aí tivemos também o Bahia e Corinthians, um dos piores jogos do campeonato, né? E é um jogo que era na briga pela parte de baixo da tabela, né? O Corinthians pensando mais na Copa do Brasil, embora a pontuação ainda é muito baixa, não tem que só pensar em Copa do Brasil. Até o Vanderlei Luxemburgo não pensou, ele colocou o Renato Augusto, colocou alguns jogadores titulares para jogar, né? Até Fagner, Fábio Santos e tal. Só que o time, assim, só se defendeu até bem. O Bahia, por mais o trabalho do Renato Paiva seja um time que propõe jogo, busca jogada, tal, desenvolve, só que não teve um lance assim de perigo do caso. Só no segundo tempo que foi salvado em cima da linha pelo jogador do Corinthians, o Fausto Vera. Só. O Bahia teve mais posse de bola, mas aquele negócio, o 0-0 foi justo entre Bahia e Corinthians, era um jogo ruim entre Bahia e Corinthians, e já se imaginava, né? O Corinthians não tivesse o foco devido e o Bahia tem muitas dificuldades ainda para desenvolver, né? No mesmo horário também tivemos o São Paulo perdendo para o Cuiabá, né? São Paulo, né? Também envolvido no jogo com o Corinthians na Copa do Brasil, jogando coincidentemente jogaram esse mesmo horário no Brasileiro, e o São Paulo
perdeu para o Cuiabá numa polêmica de arbitragem. Eu não falo muito aqui de arbitragem, só vou destacar que foi interferido o resultado, né? Teve interferência no resultado, sem dúvida. 2 pênaltis para o Cuiabá que não foi. Mas independentemente disso, o Cuiabá tem feito um bom campeonato, bem estruturado, jogado de forma competitiva. O time do Cuiabá tem mais pontos, por exemplo, que o Atlético Mineiro. Tem mais pontos aí que muita equipe aí mais badalada. Cruzeiro, enfim. E planejamento, o Santos também, né? O Cuiabá na frente do Santos. Embora o Santos tenha os problemas dele, mas em relação a nome de time. E o Cuiabá ganhou. E na história, tivemos um placar histórico, que foi a primeira vitória do Cuiabá na história sobre o São Paulo. Tem poucos anos de vida o Cuiabá, até também na Série A, mas foi a primeira vitória do Cuiabá. Em um dos pênaltis o Daverson desperdiçou, né? Fazendo uma brincadeira ali na hora de bater o pênalti e errou, chutou na trave. E o outro, Cleison, ex-Corinthians aí, fazendo um dos gols aí para o time do Cuiabá. E o Cuiabá ganhando, São Paulo diminui no finalzinho. Foi 2-1 pro Cuiabá. E para finalizar, o nosso líder, o nosso vice-líder, né? Nosso vice-líder, o Grêmio, pegou a equipe do Atlético Mineiro e venceu por 1-0. O Galo com muita dificuldade ainda, é um Galo que não consegue ter um jogo minimamente considerável, um jogo minimamente aceitável com o Filipão. Primeiro tempo o Grêmio também não fez nada demais, mas controlou um pouco mais o jogo. Um jogo muito físico, muito brigado, muito picado, truncado mesmo assim. Não teve muita chance de gol. O Grêmio com dificuldade sem o Soares, né? Claramente sem o Soares ali com grande dificuldade, mas conseguiu uma vitória importante, uma vitória relevante aí no gol de cabeça do zagueiro, que a aposta aí do Renato Gaúcho, ele colocou ele no jogo e ele fez. Esqueci o nome dele agora, mas é uma promessa, o Renato Gaúcho sempre aí fazendo a diferença nas alterações do Grêmio aí, mostrando que ele conhece bem. E vitória importantíssima do time do Grêmio, que impediu a conquista antecipada do primeiro turno do Botafogo. Aí vamos agora nos jogos de domingo, né? Tivemos o Cruzeiro perdendo para o Goiás, 1-0 para o time do Goiás. Resultado aí que é surpreendente um pouco, mas pelo que o Cruzeiro tem jogado, não é. O Cruzeiro não tem feito bom jogo, não tem feito bons jogos, atuações assim, nada convincentes. O time decaiu muito no campeonato do técnico Pepa, né? E muita dificuldade. Você pega os melhores momentos, o Cruzeiro não teve quase nenhuma chance. E o Goiás foi eficaz ali no gol de cabeça. No gol de cabeça ali, o Goiás venceu o jogo. E muito ruim para Bahia, para Santos, para Corinthians, porque o Goiás fica próximo ali, indo a 15 pontos, ali, mesma pontuação, né? Ali do Bahia. Enfim, o Corinthians com 16, o Santos 17, tudo próximo ali, né? E a vitória foi justa do Goiás. O Goiás ganhou aí. Aliás, histórico também. Fazia 15 anos que o Cruzeiro não perdia como mandante para o Goiás. 15 anos. Exatamente 15 anos. Foi no dia 23 de julho de 2008, no Campeonato Brasileiro de 2008, na 14ª rodada. Exatamente esse mesmo placar, o Cruzeiro perdeu para o Goiás por 1-0. De lá para cá, 15 anos depois, volta a perder. Volta a perder novamente o Cruzeiro para o Goiás, né? Teve esses anos aí que o Cruzeiro estava na Série B, mas também pela Série B pelo Goiás ele não chegou a perder. Em 2008, a última derrota há 15 anos atrás, agora volta a perder. Olha que tabu quebrado aí do Goiás, voltando a vencer o Cruzeiro, né? Embora a última foi no Mineirão, esse foi no Independência, mas enfim, volta a vencer como visitante. Muito tempo aí, muito tempo, o Goiás voltando a vencer o time do Cruzeiro. Santos e Botafogo, um jogo assim que mostrou dois lados, né, desse Botafogo, né? Agora com o Bruno Lage, não mostrou os trabalhos recentes do Luiz Castro, né? O Botafogo não jogou bem, não conseguiu desenvolver o jogo dele, né, como normalmente se desenvolve.
mas mostrou que esse elenco tá a fim de ganhar. Independentemente do treinador que tá ali, independentemente de quem que tá acomodando, os jogadores querem ganhar. Porque quando o Santos fez 2-0 realmente merecidos, o Botafogo não estava jogando nada a partir dali, só que a partir dali eles falaram, não, nós vamos arrancar aqui um empate pelo menos, e quase virou ainda o jogador do Santos salvando em cima da linha, né? Aí o Tiquinho Soares fez o gol e diminuiu, impressionante a eficiência do Tiquinho Soares. E o segundo gol, a subida incrível do Adrielson. Que cabeçada, ele subiu no terceiro andar, mostra realmente o campeonato que faz o Adrielson, querendo realmente ganhar, mas é um estado de alerta para esse Botafogo, que vai pegar o Curitiba, já aproveitando o jogo de ontem, na segunda, o Curitiba venceu o Fluminense, e pelos melhores momentos, e esse Curitiba que vem em ascensão, ele ganhou do Goiás lá, ele ganhou do América Mineiro 2 jogos de virada, em confrontos diretos com equipes ali embaixo. Ele empatou com o Cruzeiro sendo melhor, esse mesmo Cruzeiro que perdeu para o Goiás, se entende? Lá de novo, o Cruzeiro jogando como mandante. E agora ele vence tranquilamente o Fluminense pelos melhores momentos, dominou o Fluminense, teve chance de fazer mais se não fosse o Fábio. E impressionante a recuperação do Curitiba, o Thiago Kozlovski aí conseguindo dar um gás nesse time do Curitiba, e ainda nem terminou o primeiro turno ainda. Curitiba aí aproximando, então foi uma rodada muito das equipes da tabela de baixo, né? Impressionante como as equipes da tabela de baixo conseguiram roubar, tanto o Santos roubando o ponto do Botafogo, Goiás ganhando do Cruzeiro, né? Curitiba ganhando o Fluminense na segunda, e agora eu vou falar só desse que tá difícil realmente. O América Mineiro roubando o ponto do Flamengo e o Vasco que não tem jeito, né? O Vasco na estreia do treinador Ramon Dias, mesmo assim, perdeu para o Atlético Paranaense, até jogou legal, mas o legal do Vasco, você vê assim, não sujou a roupa o goleiro quase da equipe do Atlético Paranaense, o Bento. Teve uma defesa só no fim, o Vasco tentou um abafa, então realmente vai ter muito trabalho o Ramon Dias aí. A terceira derrota consecutiva do Vasco é realmente um estado caótico e com movimento SAF, né? E essa SAF aí que nunca se entende muito bem o que está acontecendo aí na equipe do Vasco. É uma derrota aí realmente melancólica. Tivemos também RB Internacional 0-0, um jogo em que o Internacional, na estreia do Kudê, jogou legal com o time do RB, de igual para igual, até foi melhor. O Cleiton foi mais exigido do que o Rocher, que estreou, né, na equipe do Internacional, no lugar do Keiber ali, ele estreou como titular, foi até bem. Mas o RB, falando pro lado do RB, teve uma queda, né? O RB acabou tendo uma queda, teve um empate 0-0 com o São Paulo. Depois daquele 4-0 que ele fez no Flamengo, começou a ter uma queda o time do RB aí, ficando um pouco mais atrás ali da tabela. Mas então é isso, né? Acredito que eu tenho falado de todos os jogos aí. Esse foi o resumo para vocês aqui na Visão do S da 16ª rodada. E lembrando que aquela visão minha eu errei, né? O Botafogo eu achei que o primeiro empate do Botafogo seria com o Curitiba, foi com o Santos, mas eu mantenho aí a minha teoria de que não vai ser fácil contra o Curitiba e que pode tropeçar contra o Curitiba e pode ter mais um empate, porque o Curitiba tá realmente numa reação impressionante a equipe do Curitiba. É realmente uma reação aí louvável. Valeu demais, até o próximo vídeo. Vou fazer agora o vídeo da Série B.